Nesse vídeo eu vou te ensinar como confiar cegamente no seu corpo para o parto. E com isso eu quero ajudar 3 tipos de pessoas. Mulheres que estão grávidas e pretendem ter os seus bebês de parto natural. Mulheres que estão grávidas, mas ainda não têm certeza que se o parto normal é a melhor opção para elas. E mulheres que ainda não estão grávidas, mas já se interessam por esse assunto. Aliás, já me conta nos comentários qual dessas 3 pessoas você é. Eu gosto muito de conhecer quem é que me assiste aqui. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto normal através da biologia. Antes de te explicar como você vai confiar cegamente no seu corpo para o parto, eu quero fazer um aviso que é o seguinte: confiar cegamente no corpo não é o mesmo que recusar assistência adequada durante o parto. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso ao longo do vídeo, mas eu queria começar dando esse aviso. Agora para o conteúdo específico do vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer para confiar no seu corpo para o parto normal é entender que o parto normal acontece sozinho no seu corpo, que você não consegue controlar o processo. Você não consegue controlar nem o início, nem quando o seu parto começa e nem a forma como ele progride. E nem se o seu parto vai ser rápido, se o seu parto vai demorar, você não consegue controlar nada disso. Se você já assistiu outros vídeos do meu canal, você provavelmente já me ouviu falando isso várias vezes, mas é porque isso é muito chave para ajudar você a se sentir confiante durante o processo. Vou dar um exemplo para você de uma das minhas alunas, que disse que durante o parto dela, a obstetriz que estava acompanhando falou para ela que nunca tinha visto uma mulher tão calma e tão tranquila na hora do parto. E ela disse que pensou, quando a obstetriz falou isso, ela pensou que ela não via razão para se sentir nervosa, para se sentir ansiosa naquele momento. Afinal de contas, ela sabia que o corpo dela faria tudo sozinho, que não tinha nada para ela fazer, que ela não conseguia controlar nada do processo e por isso não tinha por que ela ficar ansiosa. E quando ela contou isso para mim, eu entendi o quão valiosa é essa informação, o quão valioso é esse entendimento, é você entender isso, entender que o parto normal é involuntário e ele acontece no seu corpo sozinho. Pensa no processo de parto normal como o processo de digestão, que também é um processo que acontece sozinho no seu corpo, que você não precisa e não consegue controlar. Quando você se alimenta, o seu corpo se encarrega sozinho de digerir os alimentos, de produzir a quantidade adequada das enzimas necessárias, de enviar os alimentos para as diferentes partes do seu sistema gastrointestinal, de absorver os nutrientes e de expulsar e eliminar o resto que o corpo não precisa. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu não consigo controlar o processo de parto, não tem nada para fazer, posso sair desse vídeo. Não, acontece que apesar de não conseguir controlar, você consegue influenciar o processo. Na verdade, você vai influenciar o processo, quer você queira, quer não. Você vai influenciar ele ou positivamente ou negativamente. A analogia que eu quero dar para você entender isso é a da cicatrização. Imagina quando tem um corte no seu corpo, o seu corpo sozinho se encarrega de cicatrizar esse corte. Mas você pode influenciar esse processo positivamente ou negativamente, dependendo ali do tipo de corte, dependendo do tipo de ferimento. Por exemplo, se o corte é muito profundo e as duas partes separadas não conseguem se juntarem sozinhas para que o processo de cicatrização aconteça, um profissional da área da saúde pode dar pontos nesse corte para influenciar positivamente o processo de cicatrização, para trazer essas duas partes juntas, e isso vai ajudar a cicatrização a acontecer melhor. Ou, dependendo do tipo de ferimento, a gente pode colocar um band-aid para proteger ali o ferimento de contaminações. Mas, em alguns casos, colocar um band-aid, na verdade, vai atrapalhar o processo de cicatrização, porque não vai permitir que o ar entre em contato com o ferimento para ajudar o processo. Entende? Então, o processo de cicatrização acontece sozinho, é o seu corpo que faz, mas a gente pode influenciar esse processo positivamente ou negativamente. A mesma coisa é para o parto normal. O seu papel durante o parto para influenciar ele de forma positiva é permitir que o processo aconteça, permitir que o seu corpo faça o bebê nascer, não atrapalhar o processo e se conectar com o seu corpo. Por quê?
Porque se você estiver conectada com o seu corpo, você vai ouvir o que o seu corpo está pedindo para você fazer. Lembre-se que, além de ser um processo involuntário, o parto também é um processo instintivo, ou seja, você sente o que você pode fazer para influenciar o processo positivamente, para ajudar o processo. Todas as fêmeas das outras espécies de mamíferos estão tendo seus filhotes de parto normal de forma totalmente instintiva, apenas sentindo o que elas têm que fazer durante o processo. E significa que se você fizer tudo isso, se você permitir, se você não atrapalhar o processo e se você se conectar com o seu corpo, o seu parto normal vai acontecer de uma forma maravilhosa e você não vai precisar de nenhuma ajuda, de nenhuma intervenção médica? Não, não significa isso. Vou trazer mais uma analogia aqui para você entender o que eu quero dizer. Diabetes. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, as células do pâncreas produzem insulina e essa insulina faz com que o açúcar da corrente sanguínea seja absorvido pelas células. Mas em algumas pessoas, em pessoas que têm diabetes, existe uma disfunção nesse processo, então ou as células pancreáticas não produzem insulina suficiente ou não produzem nenhuma insulina e por isso as células não conseguem absorver açúcar de forma adequada e o açúcar fica ali circulando na corrente sanguínea ao invés de entrar nas células. Nesses casos, a pessoa precisa de uma intervenção médica, ela precisa receber insulina de outra fonte. A mesma coisa é para o parto normal. A princípio, de maneira geral, na maioria dos casos, o seu corpo está programado para fazer tudo certinho. Mas talvez você precise de alguma intervenção, de algum tipo de ajuda durante o seu processo. E a boa notícia é que a ajuda está disponível, assim como a insulina está disponível para as pessoas que têm diabetes. E esse conhecimento com certeza vai te ajudar a se sentir mais confiante. Então você confia que o seu corpo está programado para fazer o processo. Pode ser que você precise de alguma ajuda e, caso você precise, a ajuda está disponível. Outra coisa importante de você saber é que o parto normal, apesar da gente falar dele como algo difícil, algo complicado, algo complexo, é na verdade um processo muito simples para o seu corpo fazer. Você pode, por exemplo, comparar ele com o próprio processo de gestação. A gestação é um processo que acontece ao longo de bastante tempo, ao longo de 9 meses. Durante a gestação, o seu bebê vai de um punhado de células para um ser humano completo, formado, com coração funcionando, rins, sistema digestivo. E não é você que faz todo esse mecanismo se desenvolver e funcionar dentro de você. O seu bebê também se desenvolve sozinho e o seu corpo passa por transformações para permitir que o seu bebê se desenvolva. Então, se você parar para pensar, esse sim é um processo bastante complexo para o seu corpo fazer. Imagina como seria se você tivesse que racionalmente saber fazer um bebê, saber produzir um bebê de um punhado de células para um ser humano completo. Se você tivesse que fazer o coração funcionar, se você tivesse que colocar olhos, se você tivesse que colocar cabelos, enfim, se você tivesse que produzir um ser humano racionalmente do zero. Isso sim seria bastante complicado e bastante complexo. Já o processo de parto é um processo muito simples perto de tudo isso que acontece durante a gestação. Na hora do parto, o colo do útero abre e o útero empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto. Então, do ponto de vista anatômico e fisiológico, o parto normal é muito mais simples do que a gestação. Mas, curiosamente, as pessoas não ficam ansiosas, nervosas com relação à capacidade do corpo delas de permitir o desenvolvimento do bebê. Mas elas ficam nervosas e ansiosas com relação à capacidade do corpo de fazer esse bebê nascer. Quando, na verdade, esse processo de fazer o bebê nascer é muito mais simples. Outra coisa que vai ajudar você a se sentir confiante com o seu corpo é prestar atenção nas evidências de que o seu corpo te dá, de que ele é capaz de fazer isso. Por exemplo, antes de você engravidar, você tinha o seu ciclo menstrual, no qual todo mês o seu útero se prepara para receber o bebê. E quando não tem implantação, quando o óvulo não é fecundado, toda essa preparação do útero é desfeita, essa camada que se formou no útero para receber o embrião se desfaz e é expelida na forma de menstruação. Outra evidência de que o seu corpo está projetado naturalmente para fazer o que ele tem que fazer é essa alteração na coloração dos mamilos que acontece durante a gestação. Os mamilos ficam mais escuros, isso acontece por causa do acúmulo de melanina nos mamilos, e isso é um mecanismo da natureza para atrair o filhote e facilitar a amamentação. Claro que na espécie humana a gente não depende
desse aumento da pigmentação dos mamilos para amamentar o nosso filhote, mas esse é um sinal da natureza de que o seu corpo está programado para fazer isso. Outra evidência do seu corpo é o próprio desenvolvimento do seu bebê. Então, se você tem aí um bebê se desenvolvendo dentro de você, é porque o seu corpo está sendo capaz de enviar nutrientes e oxigênio para esse bebê. Então você pode refletir sobre isso. O tempo inteiro o meu corpo está aqui enviando o que o meu bebê precisa para se desenvolver. E isso também é uma evidência de que o seu corpo está programado para fazer isso e que o seu corpo está fazendo tudo isso o tempo inteiro sozinho. Então até agora eu falei 3 coisas que você pode fazer para aumentar a sua confiança no seu corpo para o parto natural. Entender que o parto acontece sozinho, entender que o parto é um processo simples e prestar atenção nas evidências que o seu corpo te dá. Outra coisa que você pode fazer para aumentar sua confiança é entender como o processo de parto acontece, quais são as fases, o que acontece no seu corpo em cada fase. Isso vai ajudar você na hora do parto a se sentir confiante, porque você entende que aquilo que você está sentindo faz parte desse processo que acontece de uma forma específica. Tudo é uma questão de o quão normal você acha que é aquilo que está acontecendo com você, o quão familiarizada você está com o processo. A nossa mente tem essa tendência de não gostar, de sentir medo de coisas desconhecidas, de coisas que não são familiares. Então, quanto mais você entende do processo, quanto mais você entende das fases, mesmo que você nunca tenha passado por um parto, isso vai ajudar a sua mente a enxergar o parto como um processo normal e natural e vai ajudar a aumentar a sua confiança. Outro ponto importante é você entender que o seu corpo quer que o seu bebê nasça e que nessa missão de fazer o seu bebê nascer, o seu corpo é o seu maior aliado e não é o seu inimigo. Outra coisa que vai te ajudar a se sentir mais confiante é refletir sobre o parto na natureza. Você provavelmente já viu ou sabe que uma gatinha ou uma cachorra, quando está prestes a ter os seus bebês, quando está prestes a dar à luz, ela começa a exibir um comportamento diferente, específico. Ela procura um lugar quietinho, procura um lugar escondido, ela fica lá naquele lugar bem quietinha e dá à luz aos seus filhotes. 5, 6, 7, às vezes até mais filhotes, sem a gente nem perceber. Geralmente o processo acontece à noite e quando o dia amanhece já estão todos os filhotes ali nascidos. Então reflita sobre isso, reflita sobre o fato de que o parto é um processo que está naturalmente programado para acontecer no corpo de todas as fêmeas dos mamíferos. E depois de todas essas reflexões, eu vou te passar algumas coisinhas práticas que você pode fazer na hora do parto para se sentir confiante. A primeira é observar as suas contrações e enxergá-las como uma habilidade natural do seu corpo de dar à luz o seu bebê. Então, ao invés de ficar ali lutando contra as contrações e ficar tentando fugir delas, você vai olhar para elas, você vai observar as contrações e entender o que você sente durante uma contração, tentar sentir a contração chegando, a contração aumentando de intensidade, atingindo um pico, a contração se desfazendo, indo embora. Como são as sensações em cada momento das contrações? Outra coisa que você pode fazer é imaginar o seu trabalho de parto como se fosse um barquinho no oceano. E no oceano tem ondas. Essas ondas representam as suas contrações e são essas ondas que vão levar o seu barquinho até a praia. E o que acontece se você fica nervosa, ansiosa com essas ondas, você não quer que essas ondas estejam ali, você fica tentando lutar contra elas, você só deixa o processo mais difícil. E outra coisa que você pode fazer durante o seu trabalho de parto é mentalizar as seguintes frases: meu corpo está naturalmente projetado para passar por esse processo. Eu confio na minha habilidade natural de trazer o meu bebê ao mundo. E assim como foi capaz de gerar o meu bebê, meu corpo também é capaz de trazê-lo para mim. Pensar nessas frases, mentalizar essas frases vai ajudar você a se sentir calma, focada e confiante no processo. E a minha reflexão final para você aqui nesse vídeo é: assim como seu corpo foi capaz de gerar um bebê, de novo, de um punhado de células até um ser humano completo, ele também é capaz de fazer esse bebê nascer. E é isso que eu queria ensinar para você nesse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Conta nos comentários para mim o que você achou. Vou deixar aqui na tela final mais um vídeo do meu canal que eu acho que pode te ajudar e eu vejo você no próximo vídeo.